Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Este é o dia que o Senhor fez, nele eu e você nos alegraremos, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Ô meu irmão, não se preocupe, amém? Quando Mesaque, Sadraque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, nem um fio de cabelo deles se queimou, nem cheiro de fumaça eles tinham. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões não tocaram nele. E ainda diz a palavra que quando o rei vinha e olhava olhou dentro da fornalha, ele viu que havia mais uma pessoa lá junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando ele vai de manhã chamar por Daniel na cova dos leões, porque ele amava Daniel, mas Daniel havia desobedecido uma lei, porque esta lei era contrária à palavra de Deus, por isso ele foi lançado na cova dos leões. Ele foi lá e Daniel falou assim, o Deus que eu sirvo fechou a boca dos leões. Amém? Glória a Deus. É interessante você parar para pensar também, agora, né? Neste primeiro horário da manhã, amém? 6 horas da manhã, que você já parou para pensar por que... Que papo é esse, pastor? Por que os santos do Senhor, né, aqueles homens e mulheres santos e santas, foram martirizados? Você acha que é porque eles curavam? Você está enganado, meu irmão. Se é porque você acha que eles curavam, se é porque você acha que eles operavam milagres, amém? Ai, meu Deus. Não era por isso, querido. Era porque eles confrontavam aquelas leis que eram contrárias à palavra de Deus. Eles confrontavam aquelas leis dos homens que eram contrário à palavra de Deus. Por isso, eu recomendo a você, se você puder, né, assista a oração de ontem à noite. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ler a palavra aqui em Marcos, capítulo 2, verso 23. Amém? Amado, se você acha que os santos eram martirizados porque eles eram bonzinhos, porque eles curavam, porque eles operavam milagres, meu Deus, você não sabe nada. Você não sabe nada, inocente. Amém? Não é por isso. Não é por isso, querido. Abra a tua Bíblia, lá em Marcos capítulo 2, verso 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Deixa eu falar primeiro uma coisa sobre este primeiro versículo, Marcos capítulo 2, verso 23. Esse primeiro versículo, ele está falando sobre uma lei mosaica. Uma lei mosaica, ele dizia o seguinte: se um viajante estivesse com fome e não tinha mais provisão, ele poderia passar pelos campos, porque é assim como é conosco hoje, quando nós viajamos não tem, né, as plantações, né, na maioria das estradas à nossa volta, né, principalmente para o interior e tal. Então eles podiam passar e colher espigas para ir saciando a sua fome. Não era para colher, para vender, para negociar, era para saciar a sua fome. Então quando Jesus estava passando com eles estavam dentro da lei. Não estava fazendo nada de errado. Mas aí vieram os fariseus que advertiram: vê, por que eles fazem o que não é lícito aos sábados? Entenda uma coisa, o sábado, ele significa o dia do descanso. Mas os fariseus, eles colocaram algumas regras, algumas leis, algumas interpretações, algumas tradições de homens, como por exemplo, o cara no dia de sábado ele não podia se afastar mais do que 1 quilômetro da sua casa. Se ele saísse mais do que 1 quilômetro da sua casa, ele estaria então trabalhando. Isso não era permitido no dia do descanso, o sábado, o significado do nome. Por que há o sábado? Porque a palavra do Senhor diz que quando Deus fez o mundo, ele fez o mundo e no 7º dia ele descansou. Amém?
E eles colhiam espigas e, como eu disse, eles podiam colher espigas suficientes para satisfazer a sua fome. Tá? Isso você vai encontrar lá em Deuteronômio capítulo 23, um livro da lei. E eles estavam com... Mas os fariseus viram aquilo e quiseram trazer estas tradições, estes fardos que eles começaram a lançar sobre os homens. De que no sábado eles não podiam fazer aquilo. Que aquilo ali não era lícito no sábado. E não é verdade. Porque eles podiam fazer aquilo pela lei. Eles podiam fazer aquilo pela lei. Não havia uma lei que dissesse também que eles não podiam viajar no sábado. Ou que eles não pudessem se afastar mais do que 1 quilômetro da sua casa. Mas os homens, os fariseus, eles, aqueles rabinos daquela época, eles estabeleceram essas tradições de homens e era isso que Jesus combatia, porque as tradições desses homens, elas se tornaram mais importantes do que a lei, do que a palavra de Deus, do que os princípios de Deus. Eram leis que só falavam das coisas exteriores, mas não falavam das coisas interiores. Então o cara podia ter um interior sujo, podre, mas porque exteriormente ele cumpria aquelas regras, e convenhamos, todo homem, o ser humano, ele gosta de regras, né? Ele gosta de regras. Então, eles estabeleceram essas regras para que e impuseram aos homens. Amém? Impuseram essas leis aos homens. Tá bom? Mas ele lhe respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Se você for lá em 1 Samuel capítulo 2, nós não vamos ver isso. Jesus estava numa situação fugindo de Saul, porque Davi já havia sido ungido rei, mas ele ainda não havia, há um tempo entre ser ungido e tomar posse, vamos colocar dessa maneira, e sentar no trono e de fato reinar. E Davi estava nesse período onde Saul perseguia, porque Saul era o rei, Saul sabia que Davi o iria substituir, o povo cantava, Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, isso criou dentro de Saul um ódio, uma inveja, um ciúme de Davi muito grande, e ele então passou a perseguir Davi. Davi então se juntou na caverna de Adulão com 400 homens, tá? Desculpe se eu tiver errado, mas eu acho que é isso, 400 homens, homens de todos os tipos, e não eram não eram bonzinhos, não eram cheirosos, não eram homens éticos, nada disso, eram ladrões, assaltantes, homens que ninguém dava valor, ninguém dava nada, e aqueles homens se juntaram a Davi, e Davi fez daqueles homens soldados, fez daqueles homens guerreiros. Davi foi usado por Deus para transformar a vida daqueles homens, e então eles estavam fugindo de Saul, porque Saul vinha com seu exército, e Davi não temia tocar na vida de Saul, porque Deus, ou melhor, a vida, as circunstâncias já haviam entregue Saul nas mãos de Davi algumas vezes, mas ele, por temor a Deus, ele dizia: ai de mim tocar no ungido do Senhor, porque o Saul ainda era ungido de Deus, e então ele não tocava e ele fugia ao invés de lutar contra Saul. Saul arremessava sua lança contra Davi, mas Davi não devolvia, não arremessava de volta a lança de Saul contra Saul. E então ele está fugindo daquela situação, e ele então vai até o sacerdote, diz ali, e ele então teve necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros. E como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. O que são os pães da proposição? São 12 pães que tinham que ser trocados, né, semanalmente. Desculpe se eu tiver, mas eu creio que é isso, a cada 7 dias. Tem algumas coisas que eu já não, faz um tempo que eu não estudo. Então, eram trocados, se eu não me engano, toda semana, e ele era trocado e era colocado sobre a mesa, né, esses pães da desculpe, me fugiu aqui, da proposição. E cada pão representava uma tribo de Israel. E quando eles eram trocados, eles eram colocados então no lugar daqueles pães quentes. Esses pães que saíram dali eram pães sagrados que só os sacerdotes podiam comer. Ninguém podia comer daqueles pães. Mas Davi com seus homens comeram dos pães. Davi com seus homens, eles puderam se alimentar daqueles pães. E então, Jesus diz assim,
para aqueles homens que haviam estabelecido essas tradições, essas regras, diz assim: e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o sábado foi feito para que o homem possa descansar, mas não para que o homem sirva ao sábado. Ouça isso. Amém? E eu quero dizer para você que eu entendo, pelas tantas vezes que eu já li a palavra de Deus, eu entendo desta forma. Todo dia, para o cristão, é sábado. Amém? Não como descanso, mas como dia do Senhor. Todos os dias. Eu entendo desta maneira. Eu entendo desta maneira. Eu não vivo 6 dias da semana como eu quero e um dia da semana, então, não, nesse dia eu tenho que ser santo, ser perfeito, ser correto, ser honesto. Não. Todos os dias eu tenho que viver a palavra do Senhor como se eu estivesse diante do Senhor. Todos os dias. Então ele diz, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém? Ouça bem o que Jesus está dizendo aqui. Que Jesus, o Filho do Homem, é Senhor do sábado. Então, amados, ele está dizendo que ele é maior do que o sábado. Amém? Por isso que eu digo para você, todo dia, agora, é sábado. Porque nós servimos o Senhor Jesus e ele é maior do que sábado. Amém? Queridos, nós precisamos viver e seguir a palavra de Deus. Nós precisamos ter como centro das nossas vidas Cristo. Temos que ser cristocêntricos. Amém? Em nome de Jesus. Temos que obedecer a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Viver, praticar a sua palavra. Amém? E essa aqui está dizendo para nós, nos ensinando, olha, não coloque outras regras, não crie outras regras, não crie, não siga tradições de homens, mas siga a minha palavra. Porque a minha palavra é vida. A minha palavra é suficiente. Amém? Nós não precisamos acrescentar nada, nem tirar nada. Aliás, aqueles que acrescentarem ou tirarem algo serão cobrados, punidos por isso, diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Espero que você tenha entendido um pouco sobre o sábado. Amém? Tenha entendido um pouco sobre essas tradições, né? Nós poderíamos falar muitas coisas, mas não vamos nos prolongar, não vamos prolongar, amém? E vamos orar agora, porque hoje é terça-feira, é um dia que está começando, amém? Quero orar para que o teu coração esteja hoje calmo, a tua alma esteja em paz em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um que está aqui, derrama do teu poder, da tua unção, da tua graça, da tua misericórdia, derrama, Senhor, do teu Espírito e põe um Espírito, Senhor, de paz, de mansidão, aquieta todo aquele que está com a sua alma, com o seu coração, com a sua mente agitada, perturbada, amém? Em nome de Jesus, Deus vai abençoando, vai colocando a tua paz, vai colocando uma unção de paz sobre a tua cabeça, que vai até os teus pés, vai tirando todo fardo, todo peso, todo medo, toda incredulidade, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que cada um que está aqui conosco possa, e que está sendo lapidado, forjado no fogo, em nome de Jesus. Homens e mulheres que têm orado, lutado, perseverado, vai forjando eles para que cada dia sejam mais fortes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, abençoa suas famílias, derrama do teu Espírito e cobre com o sangue de Jesus. Dá ordem aos teus anjos para proteger a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Não esqueça de colocar o teu pedido de oração nos comentários. Amém? De se inscrever, de dar like, de compartilhar. Amém? Em nome de Jesus. Para que outras pessoas sejam abençoadas. Outras pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Possam aprender a meditar e a orar. Como eu disse, a palavra de Deus é um espelho para nós. Amém? Para que nós possamos nos ver na palavra de Deus e agir de acordo com a palavra de Deus. Amém? Nos alinharmos à palavra de Deus. Assim como nós nos alinhamos, né? Em frente a um espelho. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um bom dia em nome de Jesus.